Estamos ao vivo. Hare Krishna, bom domingo para todos. Aqui dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, neste importante programa de assistência aos devotos, com a leitura do Srimad Bhagavatam diários sendo feita pela TV Maia por português. Então, hoje estamos no capítulo 8 do canto 2, e o verso também é de número 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ao verso então. Asidya Dudarat Padma Loka Samsthana Lakshana Yavanayam Vai Purusha Yadavaya Vai Prithak Tavamasi Viti Prokta Samstavaya Vaniva. Os sinônimos são Asit, à medida que crescia, Yad Udarat, de cujo abdômen, Padman, flor de lótus, Loka, mundo, Samsthana, situação, Lakshanam, possuidor de, Yavan, por assim dizer, Ayam, isto, vai, certamente, Purusha, a suprema personalidade de Deus, Yata, mediação, ou melhor, medição, Avayavaihi, por formas de realização, Pritak, diferente, Tavan, então, ação, aquilo itiprokta, assim é dito, samstha, situação, avayavavam, personificação, iva, como. E a tradução é a seguinte: se a suprema personalidade de Deus, de cujo abdômen brotou o caule de lótus, possui um corpo gigantesco, de acordo com seu próprio calibre e medida, então, qual é a diferença específica entre o corpo do Senhor e o das entidades vivas comuns? Esta tradução, dada por sua divina graça, Srila Prabhupada, assim como o significado que vou ler agora. Deve-se notar como o Maharaj Parikshit inteligentemente colocou questões diante de seu mestre espiritual para a compreensão científica do corpo transcendental do Senhor. Já foi descrito em muitos lugares antes disso que o Senhor assumiu um corpo gigantesco, como o de Karanodakashayi Vishnu, de cujos poros de cabelo inúmeros universos foram gerados. O corpo de Garbhodakashayi Vishnu é descrito como brotando o caule do lótus dentro do qual todos os planetas do universo permanecem. E no topo do caule está a flor de lótus, na qual o Senhor Brahma nasce. Na criação do mundo material, o Senhor Supremo indubitavelmente assume um corpo gigantesco, e as entidades vivas também adquirem corpos grandes ou pequenos, conforme a necessidade. Por exemplo, um elefante obtém um corpo gigantesco de acordo com suas necessidades, e também uma formiga obtém seu corpo de acordo com suas necessidades. De forma similar, se a personalidade de Deus assume um corpo gigantesco para acomodar os universos ou os planetas de um universo particular, não há diferença no princípio de assumir ou aceitar um tipo particular de corpo em termos de necessidade. Um ser vivo e o Senhor não podem ser distinguidos simplesmente pela diferença na magnitude do corpo. Portanto,
A resposta depende do significado específico do corpo do Senhor, distinto do corpo do ser vivo comum. Então, assim, o nosso texto termina. Srila Prabhupada dá sua explicação, e na explicação de Prabhupada, nós vemos que não há ainda uma resposta para a pergunta objetivamente feita por Parikshit Maharaj. Esse diálogo do Srimad Bhagavatam, a essa altura aqui, no segundo canto, é entre Parikshit Maharaj e o seu mestre espiritual, Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami vai responder para Parikshit Maharaj esta pergunta, assim como muitas outras perguntas feitas nesse capítulo, no capítulo seguinte e nos capítulos seguintes. Ele vai responder gradualmente todas as perguntas, vai contar muitas histórias, vai explicar, às vezes, de maneira muito objetiva, às vezes, de maneira um pouco mais subjetiva. O leitor e o estudante do Srimad Bhagavatam deve prestar muita atenção a tudo isso para obter devidamente as respostas que precisa para todas as perguntas de Parikshit Maharaj, porque as perguntas de Parikshit Maharaj são muito importantes. Elas são tão importantes para a compreensão de Deus e para pessoas se dispor a aceitar o serviço devocional à personalidade suprema, à personalidade de Deus, que essas perguntas se repetem posteriormente ao encontro de Parikshit Maharaj com Shukadeva Goswami, com o início da era de Kali, e quando os sintomas da era de Kali começam a se tornar visíveis aos olhos de grandes sábios, como os sábios que se reuniram em Naimisharanya e identificando Shaunakarishi como o sábio entre eles, o que representava as mesmas preocupações, as mesmas questões que eles, os sábios de Naimisharanya, traziam, eles identificaram Sutta Goswami e então se dirigiram a Sutta Goswami. É sempre importante, quando se estuda o Srimad Bhagavatam, se localizar dentro desse universo dos dois diálogos principais do Srimad Bhagavatam, o diálogo de Parikshit Maharaj com Shukadeva e o diálogo de Shaunakarishi, representando os sábios de Naimisharanya, com Sutta Goswami. E aqui nós vemos essa pergunta de Parikshit Maharaj para Shukadeva Goswami, e ela é apresentada neste capítulo, que inclusive o capítulo leva o nome do agrupamento de todas as perguntas feitas a esta altura do desenvolvimento do Srimad Bhagavatam. Claro, Parikshit faz outras perguntas fora desse contexto atual, mas no contexto atual, o capítulo recebe o nome de Perguntas Feitas por Parikshit Maharaj. O capítulo tem 29 versos, e esse é um capítulo relativamente pequeno, e ele também tem sessões temáticas para desenvolver o tema das perguntas. São 4 sessões temáticas. A primeira sessão vai ocupar os versos de 1 a 6, quando Parikshit vai perguntar a Shukadeva Goswami, ou melhor, vai pedir a Shukadeva Goswami, vai solicitar a Shukadeva Goswami que fale a respeito de Harikatha. Harikatha, como Krishna Katha, que conhecemos mais comumente dentro da nossa prática espiritual na ISKCON, o Harikatha se refere a tópicos a respeito de Hari, assim como Krishna Katha se refere a tópicos a respeito de Krishna. Hari e Krishna são a mesma pessoa, abordadas em aspectos diferentes, mas são a mesma pessoa. Então,
dos versos 1 ao 6, Parikshit Maharaj vai inspirar Shukadeva Goswami a falar sobre Harikatha. Depois, do verso 7 ao 23, então, aparecem as perguntas objetivas de Parikshit Maharaj. E essas perguntas são também divididas em duas partes, que seriam, se vamos analisar a estrutura do capítulo, seriam subseções. Essas subseções, a primeira vai tratar de questões ou perguntas sobre o Senhor e a diva. Ele quer estabelecer uma relação entre o Senhor e a diva. E isso, evidentemente, vai ser muito, muito importante no decorrer da nossa compreensão do Siddhanta Vaishnava, para entendermos que há uma semelhança grande entre a diva e o Senhor Supremo, e também há uma grande diferença entre eles. A diva é diminuta em suas características principais, Satchidananda, enquanto Paramatma, ou a alma suprema, é infinita em termos de sua natureza, Satchidananda. Assim também como as opulências. As opulências do Senhor Supremo são infinitas, superlativas e infinitas, enquanto as características, as qualidades, as virtudes da diva são diminutas em termos de opulência. E a segunda parte das perguntas de Parikshit Maharaj para Shukadeva Goswami vem dos versos 11 até o verso 23 desse capítulo, claro, e elas são a respeito de karma e de kala. Karma são as atividades que vão gerar o próximo corpo, e kala se refere ao tempo, aos diferentes manvantaras, às diferentes kalpas, yugas. Então, essas perguntas vão ser apresentadas por Parikshit Maharaj para Shukadeva Goswami ainda nesse capítulo. Depois, o capítulo segue, já para a conclusão, quando Parikshit Maharaj vai inspirar Shukadeva Goswami a falar mais e mais. Ele vai, assim, solicitar, pedir com sua humildade para que Shukadeva Goswami responda todas essas perguntas feitas por ele, inclusive perguntas que ele não chegou a fazer, mas que são interessantes para todos esses tópicos. Parikshit Maharaj vai dar essa abertura no seu diálogo com Shukadeva Goswami para que o próprio Shukadeva Goswami se sinta inspirado a falar o que ele bem quiser, de acordo com o tema que ele está apresentando. E ele também justifica, Parikshit vai justificar, né, a essa altura, que ele não está assim macerado pelo jejum, cansado pelo jejum de 7 dias que ele está fazendo, e então que ele está muito bem, está se sentindo perfeitamente bem, consciente, forte, e que Shukadeva Goswami pode explicar sem nenhuma dificuldade. Depois, já nos versos 27, 28 e 29, Shukadeva Goswami vai, então, concluir o capítulo como uma prévia para começar a responder as perguntas que começam a ser respondidas no capítulo seguinte, o capítulo 9. E não estão todas as perguntas, todas as respostas dadas por Shukadeva Goswami não estão exatamente no capítulo, somente no capítulo 9. Elas vão estar também no capítulo 10. E assim, Shukadeva Goswami responde objetivamente às importantes perguntas de Parikshit Maharaj. Vamos observar aqui um detalhe também muito importante, que é tema do Chaitanya Charitamrita, como quando se descreve Balarama e se compara Balarama a Nityananda. Há um capítulo do Chaitanya Charitamrita que se descreve muito bem o aspecto da criação
e da expansão do desejo de Krishna de penetrar toda a criação material que está em evidência naquele momento. Primeiro vem a expansão quádrupla do próprio Krishna. Entre elas está Sankarsana. E depois de Sankarsana, se os Vishnus, os três Vishnus, os três Purushas, se expandem. E aqui se menciona, então, essa característica de que a suprema personalidade de Deus, a partir do seu abdômen, permite brotar o caule da flor de lótus em seu corpo gigantesco. Estamos falando do início da criação, da expansão e para também a concepção de todas as formas para as diferentes entidades vivas. Então, neste ponto específico, que Prabhupada vai mencionar no seu significado, Parikshit se refere a Garbhodakashai Vishnu. Garbhodakashai Vishnu é a forma de Vishnu que penetra em todos os universos que foram previamente criados por Karanodakashai Vishnu. Então, ele, Garbhodakashai Vishnu, vai se deitar no oceano Garbhodaka e do laguinho que é formado no seu umbigo, é bem interessante, né? Uma pessoa assim deitada, de barriga para cima, e um pouco de água juntada ali, que se acumula na depressão formada no seu ventre pelo umbigo. Só que no caso de Vishnu, de Garbhodakashai Vishnu, daí desse laguinho, seu umbigo, surge uma flor de lótus e um caule da flor de lótus, e a nível do caule muitos planetas se localizam, e acima de tudo está Brahmaloka, Satyaloka, quando o Senhor Brahma, onde o Senhor Brahma aparece e vai meditar para então poder fazer a sua criação e dar forma para as entidades vivas que necessitam habitar este mundo, para ter uma oportunidade de tendo com um corpo material, ainda que diferente da sua própria natureza espiritual. Então, Brahma, através da sua meditação, vai receber no coração, como o Srimad Bhagavatam, em seu primeiríssimo verso do primeiro capítulo, do primeiro canto, vai dizer Tene Brahma Harida. Ele vai receber, Brahma vai receber no seu coração esse conhecimento transcendental. E aí, abaixo de Brahma, abaixo do caule de lótus, de onde Brahma aparece, está Garbhodakashai Vishnu. E, a partir daí, surge Kshirodakashai Vishnu. Kshirodakashai Vishnu vai penetrar em todos os planetas, nos corações de todas as entidades vivas, nos átomos de tudo que possa existir dentro da criação material. É bem interessante observar isso, porque o Senhor Supremo não abandona as entidades vivas, as Jivatmas, dentro da criação material, como se sem nenhuma esperança. Ao contrário, ele dá a liberdade, mas ele mantém as oportunidades. Especificamente, a oportunidade de autorrealização espiritual e de que a entidade viva possa retornar ao mundo espiritual no fim da sua experiência, aventura material. Estamos dentro dessa aventura da criação material. Agora estamos em corpos humanos. Isso é um grande benefício, uma grande oportunidade para fazer um bom proveito desse corpo material humano e então poder questionar e poder investigar, pesquisar nos Shastras, nas escrituras reveladas, na associação dos devotos, nos grupos de associação de devotos que
conhecemos como este grupo dos sábios de Naimisharanya. Vamos investigar o que esses sábios reunidos em Naimisharanya querem conversar. De que eles querem falar? Evidentemente que eles não vão falar da Copa Mundial de Futebol Feminino, né? Claro que eles não vão falar desse tema, mas eles vão sim falar de algo relacionado com o cotidiano, com o momento presente que estão vivendo. E o que eles veem? Eles enxergam sintomas da aproximação da Era de Kali. E eles obtêm o conhecimento de que Krishna, a personalidade de Deus, deixou esse planeta, voltou para o mundo espiritual. Então, eles querem, de uma maneira bastante preocupada, saber como se posicionar e como guiar o resto da humanidade. Então, os grupos de devotos que produzem sadhu sangha, que produzem associações em que os temas são sátvicos, são temas que produzem felicidade, que trazem a bondade e que também são de natureza eterna. Sat. Assim, esses grupos Vaishnavas têm a oportunidade, neste mundo, na humana, de pesquisar, investigar e obter respostas adequadas. Então, o tema aqui é muito importante. Vamos ao significado que eu queria comentar. Prabhupada diz que Prabhupada qualifica Maharaj Parikshit como fazendo questões muito inteligentes. Ele diz que o leitor deve notar que Maharaj Parikshit inteligentemente colocou questões diante de seu mestre espiritual para a compreensão científica do corpo transcendental do Senhor. Tudo isso é muito significativo para o seguidor do Srimad Bhagavatam, porque no afã de viver a vida espiritual é muito mais fácil entregar-se aos dogmas das religiões, é muito mais fácil entregar-se a líderes espirituais, ou assim chamados espirituais, líderes religiosos, que possam conduzir a vida através da correção de atitudes comportamentais do indivíduo. E, claro, mesmo os mestres genuínos também tratam de princípios comportamentais que são tão importantes. Porém, os princípios comportamentais que são recomendados pelos mestres espirituais genuínos, fidedignos à corrente de sucessão discipular, Parampara, têm natureza científica. Estão baseados em fundamento científico para produzir a ética adequada para uma vida social pacífica, onde não se perca o foco da vida espiritual, da autorrealização espiritual. Então, Prabhupada, quando diz que Parikshit Maharaj apresenta questões para seu mestre espiritual, de questões de natureza científica, para que ele possa desenvolver uma compreensão científica a respeito do corpo do Senhor, há um estímulo de Prabhupada para a nossa investigação científica de todo o conteúdo do Shastra. Isso é um estímulo que Prabhupada nos dá aqui. E depois Prabhupada vai falar, então, do gigantesco corpo de Karanodakashai Vishnu, que é conhecido como Mahavishnu, e também do corpo de Garbhodakashai Vishnu, do qual brota o lótus, o caule de lótus. Eu já falei sobre isso também na introdução da minha fala aqui. E já caminhando para a conclusão da minha fala, Prabhupada vai dizer que na criação do mundo material, o Senhor Supremo, indubitavelmente, assume um corpo gigantesco. Por quê? Porque a criação material, sob o ponto de vista material, é gigantesca. Sabemos que a criação material é uma parte menor do que a existência espiritual, da energia espiritual, a manifestação cósmica espiritual. Sabemos que a manifestação cósmica material é menor que a manifestação cósmica espiritual. Porém, é gigantesca.
E para ser a base de toda essa criação material gigantesca, o Senhor precisava assumir um corpo material gigantesco. Depois, Prabhupada vai comparar que o tamanho gigantesco que o Senhor Supremo assume para acompanhar a gigantesca criação material da mesma maneira, pode ser que a atitude de aceitar esse corpo gigantesco pode ser comparado à atitude de se obter um corpo material gigantesco que a entidade viva obtém. Claro, que é semelhante à necessidade da entidade viva para cumprir com o seu propósito. Se ela é uma formiga, como o Prabhupada diz, vai ter um corpo insignificantemente pequeno, embora significativo, dentro da criação, da biodiversidade do planeta, né? Do universo até. Mas insignificante em tamanho, diminuto em tamanho. E também o elefante. O elefante, como o Prabhupada também dá esse exemplo, aceita um corpo gigantesco e muito grande em relação aos corpos existentes dentro disponíveis para as entidades vivas dentro da biodiversidade atual, né, do mundo material. E isso tudo se dá de acordo com a necessidade da entidade viva viver a sua experiência, que está relacionada com seu karma. Claro, nós nascemos em uma determinada família, com facilidades materiais e com privações, com determinadas privações, de acordo com o nosso karma, o karma passado. No capítulo 8, um momentinho aqui, acho que é no capítulo 13, só um segundinho. Vou pegar aqui do Bhagavad Gita. Agora eu tenho que achar. Bom, momentinho que não é no 13 que eu quero dizer. Nem vou dizer o que é para vocês se manterem curiosos por aí. Vamos ver aqui. Então, no capítulo 8, no verso 1 do capítulo 8, nosso amigo Arjuna, que representa a nossa situação de perplexidade dentro dessa vastíssima criação material, gigantesca criação material, ele vai perguntar, ele vai fazer várias perguntas para o Senhor Supremo. Ele vai perguntar o que é Brahman, o que é o eu, o que são as atividades fruitivas. E Krishna vai responder tudo isso de uma maneira muito maravilhosa. E ele vai descrever o karma, ou as atividades fruitivas, de uma maneira fantástica que tem a ver com o que nós estamos estudando agora, aqui nesse 8º capítulo do canto 2 do Srimad Bhagavatam. E no verso 8, ele vai dizer que a ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas. Então, nós obtemos esses corpos, seja grande como um elefante, seja pequeno como uma formiga, ou intermediário entre todos esses tamanhos, nós vamos obter esse corpo de acordo com o desencadeamento das nossas atividades em vidas passadas.
Assim nós obtemos um corpo dentro desse mundo material. Porém, quando obtemos um corpo, e um corpo humano, aí nós somos candidatos ao processo perfeito de autorrealização espiritual, que em Kali Yuga é representado pelo Mahamantra Hare Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ha dito, né? Como ele disse, né? Ele disse, Chaitanya Mahaprabhu disse isso, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalau, kalau, nastyeva, 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 gati anyata. Então, que nesta era de Kali, este é o processo e não há outro mesmo. Este é o processo para a pessoa definitivamente alcançar o resultado final da autorrealização espiritual. Então, assim, nós vimos este verso de hoje, traz a segunda pergunta de Parikshit Maharaj neste capítulo. Vimos também que este capítulo tem duas divisões de perguntas. Uma divisão, uma parte das perguntas é relacionada com a Diva e Paramatma, a Diva Suprema, né? A Atma e Paramatma. Também vimos que há outro grupo de perguntas que se refere também a Karma e Kala, o tempo. E essa segunda pergunta que aqui estudamos, que fala da diferença entre o corpo da diva e da alma suprema. Então, quero agora somente recordar, que já falamos também, que a resposta para essa pergunta vai vir no capítulo seguinte, no capítulo 9, e Parikshit Maharaj vai escutar essa pergunta e o diálogo vai continuar entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. Paro por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem perguntar algo, eu estou aqui à disposição. Na verdade, eu estou fazendo essa gravação com um celular improvisado aqui num quarto, na casa da minha mãe, em Salvador. Desculpem pela improvisação, mas eu não quis deixar de dar essa aula. Eu já desmarquei várias vezes com o grupo do TV Mayapur em outros momentos. Eu achei que hoje eu tenho que fazer. Então, perdoe se a imagem se desviou, porque eu estou com o celular na mão, ao mesmo tempo também estava com o Bhagavad Gita na mão, e assim, perdoe as falhas técnicas que possam ter acontecido. Mas se houver alguma pergunta... Jai Maharaj, muito obrigada por o néctar. Muito bom o senhor estar aqui, mesmo com esses desafios, não é? E estar dando essa aula. Nós ficamos muito agradecidos mesmo. Bem, perguntas, nós temos 35 pessoas aqui assistindo o senhor, ouvindo o senhor. Hoje eu abri para ver se seus discípulos entrariam para ter esse darsha, nessa associação, né, do senhor ver e tudo, mas não deu muito certo. Na próxima vez eu vou disparar o link, que a gente tem um grupo da Mayapur TV Brasil antes, e aí seus discípulos que tiverem interesse podem entrar aqui na sala do Zoom, mas tem que ser antes das 8, tá, pessoal? Para não atrapalharem, por favor, Maharaj, durante a aula. Perguntas, deixa eu ver quem está presente para o senhor ficar sabendo. Flavine, Patrícia, Patrícia é sua discípula no seu nome espiritual. Natália, Thalita, Maurino, Samira tentou entrar, desculpa, já tinha começado. Margarita, Ramakanta, Niedja, é assim? Qual o nome dela? Tem o nome espiritual. Da Favrinda, Aline Priscila, Síria, Vrishni, Jean, Krishna Vijaya, Fernanda, Sônia, Sita, Krishna Dama Das, Adriana, Hare Krishna, Síria, é isso. E Krishna Dama já falei. Bem, todas as pessoas estão saudando o senhor, estão agradecendo. Não temos perguntas por hoje. Feliz Dia dos Pais, senhor. Obrigado, e a todos os ouvintes que estão nesse papel, né? Os pais, o seu marido também.
Jai Maharaj, muito obrigada, de verdade. É muito bom contar com o senhor aqui, uma vez pelo menos por mês. Nós precisamos desse néctar, o senhor conhece tanto. Então, muito obrigada, tá bom? Quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, fique à vontade. Só agradecer a todos que participaram e os que ainda vão assistir a aula. E desejar Feliz Dia dos Pais para todos e também desejar que sigam adiante com muita fé, estudando sempre o Shastra para renovar esse Shraddha, essa fé constantemente ao longo da vida, ao longo dos desafios que encontramos no percurso de Bhakti. Muito obrigado pela atenção. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai.